Fala aí pessoal, então esse aqui é o vídeo com a segunda aula de 3D Studio Max. Nessa aula, em mais ou menos 1 hora também, eu vou mostrar para vocês as principais ferramentas para a gente modelar utilizando linhas, utilizando shapes no 3D Studio Max. O Line é uma ferramenta que você sai desenhando uma linha aqui. Pode fechar a linha e você faz o que você quiser com isso aqui depois. Você consegue transformar isso num objeto 3D, por exemplo. Tá legal? Bom, então a partir dessa linha a gente consegue criar uma série de geometrias, né? Além da linha que você desenha ela na mão, você tem algumas primitivas, algumas formas básicas aí. Tá legal? Então é bacana vocês darem uma explorada nesses menus também. Esses objetos 2D, pessoal, eles têm uma propriedade em comum. Se você selecionar eles, você vem aqui na aba Rendering. Render, para quem não sabe, é quando a imagem é calculada, que ela é desenhada, né? Se você clicar nesse botão aqui, no Render Production, no bulezinho aqui em cima, você vai ver que ele vai renderizar a cena. Na verdade, se tivesse algum objeto aqui, né? Então você veria que a cena seria renderizada, né? Aperto aqui no render, só que a linha ela não vai aparecer, né? Então, para a linha aparecer, você vai ter que vir aqui no rendering e ligar Enable in Renderer. Quando você renderizar novamente, que o atalho é o Shift Q, ele vai te mostrar a linha aqui no render, né? Você pode ligar o render também na Viewport e aqui você vai enxergar a linha como ela é, na verdade, tá? A linha, eu não sei se vocês perceberam, pessoal, mas todo objeto ele tem uma segmentação. Eu não falei disso ainda, né? A segmentação, quanto mais você aumenta a segmentação, mais redondinho os objetos vão ficando, melhor vai ficando a superfície dele, né? Se você diminuir, você percebe que com poucos polígonos, poucos segmentos, o objeto ele fica mais quadradão, né? E com mais polígonos, mais segmentos, você vai conseguir as curvas, tá? Você pode perceber, pessoal, que no 3D Max não existe curva, o que existe é reta sempre, né? Você vai ver quando se aproximar aqui de um objeto curvo, você vai ter sempre dois pontos, uma reta entre eles. E se você aumenta a quantidade de segmento, na verdade não é que você arredondou, é que você criou mais segmento e no final a reta tá lá, mas ela fica mais imperceptível, né? Então, essa que é a ideia, na verdade, tá? O que eu estou tentando dizer aqui é que na linha também a gente consegue controlar a quantidade de segmentação. Então aqui em sides você diz quantos lados a linha vai ter. O thickness é a espessura dela. Então, número de segmentos. Existe um outro parâmetro aqui, que é o Interpolation. Percebam que existe uma segmentação não nessa seção aqui, vamos dizer, não só na espessura, né? Existe uma segmentação aqui nessa curva também, né? E essa segmentação dessa curva ela é dada pelo Steps, tá legal? Então você consegue também configurar isso daqui. Então, por exemplo, se você criar um retângulo aqui, vamos criar o nosso novo retângulo e ele tem uma propriedade aqui. Se você vier no Modify dele aqui, nós vamos ter Corner Radius, que é, né? Então a gente consegue controlar, olha o tanto de propriedades, né? O thickness dele, que é a espessura, a quantidade de lados da espessura dele. Então no caso está 11, se eu aumentar, ele vai ficar mais redondinho nesse sentido aqui, né? E a quantidade de o corner radius seria o raio, né? E a interpolação seria a quantidade de segmentos, a segmentação dessa curva, por exemplo. Tá legal? Então olha o tanto de parâmetros que você já consegue ir trabalhando aí, né? E que você tem que observar.
Todos os shapes, todas as linhas, elas têm essa propriedade, tá legal? Você vai poder chegar aqui e ligar o Enable Render, Enable Viewport, e a partir daí você consegue controlar o thickness, a espessura, consegue inclusive mudar o tipo de seção aqui, né? Por um quadrado, por exemplo. Tá legal? Então, explorem isso daí que vai ser útil. Lembra que nesse menu, aqui você tem algumas splines básicas, né? E você ainda tem as splines estendidas, que ele tem algumas formas um pouco mais complexas, assim, né? Por exemplo, o T. Vamos deixar ele em radial mesmo, fininho, para a gente conseguir enxergar melhor. Mas ele tem esse T aqui, ele tem um raio interno, né? Então, alguns objetos que você poderia fazer uma parede, por exemplo, um ângulo. Tá legal? Então, explorem isso daí. E o principal, na verdade, pessoal, você vai ter essas formas primitivas, né? Você vai conseguir trabalhar com o número de segmento, as propriedades de cada um desses objetos, né? Mas o principal na hora de trabalhar com as linhas é você saber desenhar as linhas aqui, ó. Vamos nas splines básicas. Então, com o Line, com ele você basicamente consegue fazer tudo, né? Porque quando você desenha uma linha, beleza, fechei, você vai vir aqui no Modify e ele não vai ter nenhuma propriedade. Ele vai ter um editor, na verdade, da linha. Então, eu posso ligar aqui o Vertex, por exemplo, e editar isso daqui, mudar esse ponto de lugar, inserir ponto, fazer o que eu quiser. Isso daqui é o Editable Spline, tá? Qualquer linha, qualquer objeto que é uma linha 2D, você pode chegar aqui com o botão direito, Convert to Editable Spline, e aí você consegue agora acessar o vértice, que é o ponto da linha, o segmento, que é uma linha, um ponto até o outro, ou spline, que é a linha inteira. Tá legal? E com base nisso você consegue desenhar a linha da forma que você quiser e chegar no formato que você quiser. Tá legal? E mais adiante a gente vai ver que a gente pode usar modificadores nessas linhas, tá? Então, por exemplo, para vocês já irem adicionando aí na biblioteca mental de vocês, né? Outro modificador que nós vamos usar bastante, eu vou até adicionar eles aqui, ó, vou colocar mais dois aqui. Um deles vai ser o Extrude, então Extrude. E o outro vai ser o Bevel. Então vamos ver o que esses modificadores podem fazer na minha linha. O Extrude, ele vai pegar a sua peça, vamos só modificar essa peça um pouquinho aqui. Ó, ele tem uma curva aqui meio estranha, que eu já explico para vocês. Mas eu vou dar um Extrude e ele vai criar um volume nessa peça aqui. Tá legal? Então qualquer linha que você tiver, você vai poder desenhar, editar essa linha da maneira que você quiser e ainda extrudar essa linha. Tá legal? O saco de extrusão é aquele saco de confeiteiro, né? Que ele aperta essa pasta aqui. Então é exatamente essa operação que a gente tem aqui, né? Esse outro modificador que eu adicionei é o Bevel. O Bevel ele é bem parecido com o Extrude, só que ele tem mais dois níveis aqui. Você pode ligar os níveis, então você vai ter uma altura, um outline, que ele vai para fora ou para dentro, ó. E aí você pode fazer uma peça, vamos dizer, nesse formato aqui, né? Uma peça que parece que está com um chanfro aqui, tá legal? Então perceba que a diferença, vamos copiar essa peça aqui, ó, apagar esse modificador e duplicar esse aqui. Ó, ele ficou como se tivesse um talho aqui, né? Um chanfro, tá legal? Então essa é a ideia aqui. Poderia até ser um pouquinho menor, né? Poderia ser ó, 1 e menos 1. Beleza? Então
é isso aí, a gente já conhece agora mais dois modificadores e já conhece esse cara que é o Editable Spline, que é ele que vai permitir a gente editar o objeto. Eu posso ligar o resultado e já ir fazendo a minha edição na hora aqui, ó, e vendo a peça extrudada, né? Já com o modificador aplicado, né? Então tudo que você editar você já vai ver como vai ficar. Então, o principal a partir de agora, pessoal, vai ser a gente entender o Editable Spline, né? Se você entender o Editable Spline, você vai conseguir chegar em qualquer linha que você quiser criar e, consequentemente, você vai conseguir usar bem esses operadores aí de extrusão, o bevel e outros que eu vou mostrar aí adiante. Tá legal? Então, eu vou mostrar aqui. Para a gente desenhar uma linha, percebe o seguinte, pessoal, você nunca desenha a linha na perspectiva, tá? Porque você vai achar que você desenhou um quadradinho aqui, ó. Opa, beleza, desenhei um quadrado e na verdade ele foi projetado aqui no chão do ambiente, né? Então, sempre que você for desenhar uma linha, utiliza ou a vista top ou a vista front, tá ok? Então, eu vou expandir aqui a vista top e para desenhar uma linha, você pode dar clique seco com o mouse. Como assim? Você só clica e solta só, tá? E ele vai criar uma quina. Se você clicar e arrastar, você consegue definir curvas, tá? Depois a gente consegue editar essas curvas aí. Então, clique seco e clique e arrasta, você faz as curvas, né? Quando você muda aqui para Modify, você pode apertar o 1. O 1 ele já vai ativar o modo de vértice, que é selecionar os pontos, tá? Então, 1, 2, 3. 3 é a peça inteira, 2 o segmento ou alguns segmentos da linha e 3 a peça inteira, tá? Então você vai alternando no 1, 2, 3 do teclado aqui em cima das letras, né? Legal. Quando você seleciona um vértice aqui, percebe que alguns vértices eles vão ter uma tangente, tá legal? Essa tangente é a Bezier. Ó, percebe que você pode controlar essa Bezier aqui. Toma cuidado porque se você tiver com o gizmo travado aqui, ó, ele só movimenta em X, ó, ele não vai em Y. Deixo ele destravado ou travado nos dois eixos, eu consigo, tá? É muito comum às vezes o cara deixar aqui ligado, ó, porque quando você clica, o último sempre fica ativado, né? Quando você tira o mouse. Então é normal ele não ir para o lado aqui, porque ele está travado o gizmo aqui, né? Mas a gente consegue mexer essa Bezier e editar essa nossa linha aqui, tá legal? Então com isso eu consigo pegar um ponto, ó, deletar um ponto que eu não vou precisar mais. Se você usar o Shift, você quebra a Bezier, tá legal? E aí você consegue editar isso daqui. Se você tiver um ponto aqui, uma quina, você pode transformar ele em Bezier com o botão direito, ó, em qualquer lugar, não precisa ser em cima do botão. Qualquer lugar com ele selecionado, ó, botão direito. Ele é um corner, que ele é uma quina, né? O corner, ele caracteriza essa quininha aqui, que foi criada quando a gente clicou, deu o clique seco do mouse, né? Então a gente vai deixar ele em Bezier e agora você consegue mexer nisso daqui. Ou então Smooth, ó, Smooth é uma curva, porém você não tem o controle da tensão dessa curva, né? Que nem a Bezier que você conseguiria fazer uma coisa aqui mais fininha ou, né? Ou até com o Shift, como eu falei agora, quebrar. Tá legal? Então é bem parecido aí com alguns softwares de vetorização, né? No Illustrator, no Photoshop a gente até tem algumas ferramentas de criar e desenhar linha usando essas técnicas aqui da Bezier, né? Tudo bem? Então é isso aí. E lembra que em alguns pontos aqui, ó, percebe que você consegue ver a segmentação aqui da curva, é por causa do interpolation. Se você aumentar, ele vai ficar mais suavizado, né? Tá legal? Inclusive, eu falei agora do Illustrator, se você importar um arquivo do AutoCAD, do Illustrator, né, um AI ou um DWG, quando ele vier para o 3D Max, ele vai vir no formato
no Editable Spline, tá ligado? Ele vem no formato de um shape, tá ok? E aí você vai ter que entender como mexer com ele aqui, justamente utilizando essas ferramentas aqui, ó. Se você expandir esse menu aqui, você vai ver as opções do Editable Spline, né? Vamos deixar aqui um extrude, ó, só para a gente ver o que daria para fazer com essa peça, por exemplo, né? Bacana. Então, aqui no Editable Spline, a gente conseguiria editar essa linha completamente. Ele te dá um monte de ferramenta para criar ponto, tirar ponto, controlar essas curvas e fazer uma série de coisas que a gente vai ver agora. Deixa eu diminuir a janela aqui. Então agora eu vou usar aqui algumas dessas ferramentas para vocês começarem a entender as propriedades aqui do Editable Spline. A gente já viu que existe a opção do rendering, né? Eu habilito ele aqui na viewport, no render, e eu consigo ver a espessura, a segmentação, né, da peça. Eu vou deixar ele desligado por enquanto, para não nos atrapalhar. Até porque isso aqui é inútil, sendo que se nessa peça você ainda aplica um extrude depois, tá legal? Ele vai servir meio que só para visualização, na verdade, porque depois a peça vai virar uma geometria. O negócio aqui é, vamos explorar o Editable Spline sem o rendering ligado, né? A interpolação a gente já conhece, essa propriedade aqui, a gente já sabe, deixa eu só organizar aqui, a gente já sabe que a interpolação é a segmentação, ó, se eu deixar a segmentação no mínimo, ó, 0, 1, 2, 3, é o número de retas que ele faz entre uma curva e outra, né? Geometria, aí começam as ferramentas, as propriedades do Editable Spline, né? O Editable Spline ele tem 3 níveis de divisão, a gente já sabe, e cada um deles, ó, percebe que alguns botões desligam e outros ligam, né? Então, o menu ele é grandão e ele fica desativado porque só vai servir para algumas ocasiões, algumas ferramentas, né? Isso aqui a gente pode fechar, que não, a gente já conhece, né? Vamos deixar aberto só os que a gente não conhece ainda. E a seleção, esse é o mais importante, vamos deixar ele em primeiro aqui. Tá legal? Então, seleção, você tem os 3 níveis de seleção. Por aqui ou no 1, 2, 3, você consegue navegar nos níveis de seleção, né? O que a gente pode fazer de interessante aqui no Editable Spline? Eu posso usar no 1, no primeiro nível, eu posso usar o Refine. Refine eu consigo adicionar novos pontos na minha linha. Legal, já sabe adicionar um ponto. Para tirar o ponto é só deletar eles. Quero abrir um buraco na linha, você deleta então o segmento da linha. Tá? Você pode perceber que o último ponto da linha ele é o amarelo e o primeiro ponto é o oposto, na verdade, né? Na verdade eu falei errado, o primeiro ponto é o amarelo, você pode ver a numeração dele aqui, tá? Então a linha ela começa aqui e vai seguindo nesse sentido, cada vértice tem um número, né? Tudo no 3D na verdade representa um número, no computador na verdade. Eu consigo, além de criar pontos aqui no 1, né? Eu consigo inverter essa numeração, ó, com o Make First, ó, percebe que o amarelo agora vira esse aqui, né? A gente consegue usar o fillet ele é interessante, ó, você tem uma quina, você consegue usar o fillet para arredondar. Então você poderia, por exemplo, ligar o resultado, né? Então, percebe que como eu apaguei aqui esse segmento, né? Agora o extrude ele ficou aberto, né? Ele só ficou uma casquinha aqui em volta, né? E inclusive se você usa, eu inverti a ordem da linha, né? Então ele está virado para dentro. Se você usar o Make First, você inverte ele para fora, né? Porque agora você diz que a linha começou daqui para lá, né? Então todas as coisas aí têm a ver. Eu vou só ligar essa linha aqui de novo, ó, só pra gente, eu vou usar o Connect para ligar. Olha lá, conectei de novo, você percebe que agora ele fechou, né? Então já sabemos aí alguns comandos. O que eu queria usar na verdade era o Fillet. O Fillet você seleciona aqui o vértice, ó, você consegue arredondar a beiradinha aqui, né? Lá no Interpolation você conseguiria até colocar mais segmentos aqui, né? E aí o Fillet, só deixar ele ligado, ó, clique e arrasta aqui em cima do vértice.
Beleza? Então, essa que é a ideia aí, ó. Poderia arredondar algumas quininhas aqui. Tá ok? Deixa eu diminuir só um pouco a peça para gente enxergar melhor. Legal, isso eu estou na seleção de vértice, né? No 1. Eu tenho também o chamfer. O chamfer ele só divide a quina aqui em 2, ó. Tá legal? Então, você tem uma quininha, eu só dou uma chanfradinha nela aqui, né? Bacana. Em segmento, ó o que dá para fazer. Eu posso selecionar um segmento e dividir. Eu posso colocar 3 pontos aqui no meio. Ó, divide, dividir em 3, né? Eu acho que de ponto, basicamente de segmento, é mais esse que você vai usar, né? Spline, você pode selecionar a spline inteira, né? Deixa eu desligar o resultado. E aí fazer algumas operações do tipo, por exemplo, ó, o outline, ele duplica a linha para mim, ó, ele faz isso com a linha. Então isso aqui é indispensável quando você vai fazer, ó lá, uma parede, por exemplo. Então você poderia pegar uma planta, desenhar a planta e sem o outline, então seria interessante você dar um outline, ó, você pode até usar aqui o centro, ó, que ele vai a partir do próprio, né? Ou então, sem o centro, ele pode ir ou para dentro ou para fora, né? Tá legal? Só não pode atropelar ali a peça, ó, né? Não pode fazer ele, senão você vai confundir ali todas as direções ali, né? Da superfície dos polígonos. Mas tudo bem. O outline ele poderia fazer isso. Existe um comando que ele é muito útil aqui, que é o attach. O attach e o detach, tá? Você pode adicionar ou remover outras splines aqui, por exemplo. Vamos pegar aqui, vamos criar uma estrelinha aqui, beleza? Imagina que eu quero furar essa peça aqui, então eu poderia ir lá no Editable Spline e usar o attach, adicionar a estrelinha, ó. Por quê? Porque para ele agora o spline do meio seria, né? Então você vai conseguindo criar recursos aí para deixar as peças mais complexas, né? Vai criando ferramentas aí, vai usando os recursos das ferramentas aí e com certeza já consegue construir umas peças mais interessantes aí agora, né? Legal. Então, do Editable Spline aqui, basicamente é isso aí que vocês precisam saber. Tem um comando também que é o boolean, que é para a gente juntar duas peças. Deixa eu criar novamente. Então, se por exemplo, se tiver aqui ó, o círculo e vamos por aqui o n-gon, né? Duas peças diferentes. Eu só vou sobrepor uma na outra. Uma das duas eu vou converter para spline. Agora ela é um editable spline, venho aqui em spline e aí eu vou atachar uma peça na outra. Agora eu juntei as duas peças, né? Se você extrudar essas duas peças, tudo bem, elas estão juntas aqui, né? Mas dá para perceber que elas estão separadas, elas estão só, vamos dizer, interseccionando uma com a outra, né? A gente pode usar o comando, agora dentro desse Editable Spline, as duas peças estão aqui dentro, né? As duas estão juntas aqui, né? Então, interseccionando uma peça com a outra, eu consigo fazer uma operação aqui que é o boolean, que você pode unir, subtrair ou só pegar a intersecção. Então eu quero subtrair, então eu clico no boolean, clico na outra peça, tá legal? Eu quero fazer o contrário, na verdade. Então, Ctrl Z, seleciono essa peça, clico no boolean, clico na outra, né? E aí você consegue mais um formato aqui, mais um recurso para gerar mais um tipo de peça aqui, né? Legal, poderia então adicionar aqui um retângulo também. Ó, Ctrl botão direito, você tem esse menu rápido aqui, né? Então, poderia, por exemplo, já atachar também com o botão direito e 3, usar um boolean com união agora, né? E adicionar
uma peça na outra, tá legal? Então isso daí deixa a gente criar uma peça aqui um pouco mais complexa. Usar aqui, por exemplo, um fillet 1, pulei para o vértice, para arredondar a beirada da peça, né? Tá legal? Então, essa é a ideia aqui. A gente consegue ir construindo objetos aí. Cada ferramenta que a gente vai aprendendo, você vai ganhando recursos aí, né? Para ir usando na construção das suas peças, tá? Então, legal. Construímos mais uma peça e o principal a gente aprendeu a trabalhar com o Editable Spline. Então lembra que toda linha que você criar, qualquer objeto que você converter para Editable Spline, ele vira um Editable Spline e você consegue agora editar essa peça e posteriormente usar os modificadores nessa linha, né? Beleza. Então a gente já consegue criar várias geometrias, já consegue criar várias linhas, né? Já sabe editar as linhas, já conhece os modificadores aqui, o Extrude e o Bevel, para extrudar essa linha. Vamos conhecer então um outro modificador que é bem interessante aqui. Ó, eu tenho uma linha, que é um caminho, e eu posso criar uma outra linha, por exemplo, aqui, ó. Por exemplo, isso aqui. Sei lá, uma peça meio... Tá legal? Então, meio diferentona aqui a peça. O que que eu vou fazer? Eu vou fazer uma operação para essa peça percorrer essa outra peça e criar a superfície, tá? Então, eu seleciono o caminho, né? E aplico um modificador novo aqui, que a gente não viu ainda, que se chama Sweep. O Sweep ele é bem interessante para trabalhar isso aqui. O Sweep ele tem algumas formas pré-determinadas. Você pode mudar, você pode editar essas formas aqui. Tá legal? E você pode usar aqui, ó, Use Custom Section. Eu dou um pique e pego a peça que eu quiser. Olha lá. E aí essas peças elas estão relacionadas na linha aqui. Então eu consigo editar essa linha. Ó, vamos fazer ela virar um Bezier. Ó, ligar o resultado. Também vou fazer ele virar um Bezier. Tá? E você vai editar isso do jeito que você quiser. Cuidado com os limites, né, da geometria para não deixar a peça entrar, né, para não ficar deformado ali, né? Legal. Se eu mexer nessa peça aqui também, ela está atrelada, ó. Ó, nessa hora de mexer na Bezier, cuidado com que eixo do gizmo está travado, né? Então, ó. Olha lá, Bezier. Perceba que eu estou mexendo na peça aqui, ó, ele já está alterando a outra, né? Então, também com isso você já consegue pensar em várias possibilidades aí também. Beleza? Então, a gente consegue pegar essa forma, extrudar ela, usar o sweep, usar a seção, né? E tem um outro recurso, quando você usa a linha, eu posso criar só um perfil de um objeto. Então tem um exercício que ele é clássico, né? Que é o exercício da taça. Você cria só o perfil do objeto aqui, tá? Eu tenho que deixar alinhado os vértices aqui, ó. No caso, você poderia até trazer eles para próximo do zero aqui, ó, e zerar o x, né? Então, com o perfil aqui da taça, eu consigo agora fazer a revolução dessa linha aqui e gerar a minha superfície. Então, para fazer isso, eu vou deixar aqui o vértice do meio selecionado, para ele saber que o eixo vai ser aplicado aqui, e usar um outro modificador, que é o Lathe. Olha o que o Lathe vai fazer. Ele vai revolucionar a peça aqui em volta, tá? Então você consegue, mais uma vez aqui, controlar o número de segmento, voltar na linha,
editar essa linha aqui. Então, se eu vier aqui na vista lateral, eu poderia, por exemplo, vamos colocar aqui uns arredondamentos no objeto. Ó. Então, eu vou usar aqui o fillet, arredondei, tá vendo? Se quiser ver o resultado, liga aqui o Show End Result. E aí você vai ver o resultado ali na hora. Posso selecionar os dois lados, né? Tá legal? Então, temos aí mais um recurso aplicado. Ó. Fizemos aqui o perfil do objeto e esse objeto surgiu a partir de um modificador que fez a revolução aqui em volta do objeto, né? Esse aqui é o lathe. E por último eu vou mostrar só mais um modificador que você pode usar com a linha, que é, você vai criar aqui, por exemplo, um caminho. Eu vou criar uma linha em pé. Na hora de criar a linha, tem alguns atalhos que são bem úteis. Ó. Se você segurar o Shift, você consegue criar sempre em ângulos retos aqui, né? Se você estiver desenhando e acabar a tela, você pode apertar o I. Ele centraliza o mouse na tela, né? Se você errar, você pode usar o Backspace. Backspace, você vai voltando a criação dos vértices, tá legal? Então, eu vou criar só uma linha aqui em pé, um caminho. E eu vou criar mais duas, uma geometria aqui que é um círculo, uma estrela, vai, para ficar bem diferente. E um retângulo, vai. Aí eu consigo pegar essa linha e aplicar um modificador que se chama... na verdade, esse cara não é um modificador, tá? Ele é uma ferramenta meio antiga aí do Max. Ele está em outro menu aqui, que é no Create, ó, Compound Objects. Ele se chama Loft, tá? O Loft, você tem um caminho e você tem o shape, né, a forma. Ele é bem parecido com o Sweep, que eu acabei de mostrar. Porém, ele deixa você trocar a forma durante o caminho, né? O Sweep é a mesma forma o caminho inteiro. Esse cara aqui, o Loft, ele deixa você ir daqui até aqui em uma forma, daqui até aqui em outra. Então, eu já tenho o caminho, que é o Path. Então, eu vou dar um Get Shape e vou começar o meu caminho aqui, ó, com a estrela, por exemplo. Se você der um F3 aqui, você vai ver que tem um xizinho amarelo, que se você andar, esse xizinho amarelo ele vai subir aqui. Vamos aqui no Modify, aí a gente continua a operação. Você sobe aqui o Path e fala assim, ó, Get Shape, e pego a bolinha, por exemplo. Então, daqui para cá, ele virou da estrela para a bolinha. Eu não quero que ele já vire direto, vou dar um Ctrl Z, vou pegar novamente a estrela, vou andar mais um pouquinho aqui com a estrelinha e vou pegar o círculo, ando ele um pouco mais, pego de novo o círculo, um pouquinho mais e pego o retângulo, tá? Então, só de fazer isso aqui, ó, a gente já tem um objeto, olha que legal. E dá para você agora, tudo que você alterar nessas linhas, ele vai alterar nesse objeto no Loft, tá? Então, se eu aumentar aqui o tamanho, por exemplo, aí eu pego a estrelinha, mexo aqui nos tamanhos dela, no número de lados. Percebe que a estrela ela tem um arredondamento, né, das pontas, né, que é o Fillet Radius. Tá legal? E aí você consegue fazer umas peças mais complexas aqui, né? Selecionando o próprio objeto do Loft, você consegue selecionar, por exemplo, o Shape. Percebe que ele ficou com as seções brancas, né? Nessa hora toma muito cuidado porque não existe Ctrl Z aqui. Então se você errar, vai ficar errado. Salva o arquivo, salva um backup aí que pode precisar. Então você consegue mexer
ele aqui, a altura, né? Posso pegar esses dois círculos, mexer no raio deles aqui, na escala. Então, você já tem uma maneira bem interessante aí de manipular o seu modelo aqui. Beleza? Então, vamos só diminuir esse cara aqui um pouquinho, ó. Com isso aí você consegue chegar lá no formato de uma chave de fenda, né? Tem aí o tutorial da chave de fenda, sempre rola aí na hora de aprender o Loft, né? Então, é um exercício interessante para vocês tentarem fazer para fixar essa ferramenta, tá? E lembra que você consegue aqui no Loft, ó, deixa eu ver onde que é, Skin Parameters, você consegue segmentar o objeto, né? Então, menos segmento, ele vai ficar mais levinho, legal. Quando você vai usar isso para um game, para uma aplicação em real time, muitas vezes é bem útil o modelo tá leve, né? Só que aí quanto mais leve, menos detalhe, e aí você pode então segmentar um pouquinho mais aqui para ter um detalhamento, umas curvas mais legais, né? Dá para controlar a superfície por ali também. Beleza, pessoal? Então, com isso aí, em pouco mais de 1h30, né, a gente já aprendeu muito sobre criar os objetos, modificar os modificadores e o Editable Spline, né? Então, eu sugiro que até aqui vocês gastem aí pelo menos 2 dias de estudo, tá? Um dia para você instalar o 3D Max, começar a mexer nas formas, explora lá as primitivas, depois vai começar a mexer com linha, vai começar a trabalhar com os modificadores de linha, cria aí alguns objetos, pesquisa tutoriais aí na internet que vocês vão achar bastante formas interessantes que daria para se gerar. E a partir de agora eu vou começar a mostrar a parte da modelagem poligonal através do Editable Poly, tá legal?